Eu sempre quis fazer jornalismo desde os primórdios da escola, assim, desde que me lembro de escolher uma profissão, é o jornalismo. Eu sempre gostei muito de escrever. Tenho um pai publicitário e uma mãe psicanalista, acho que é uma combinação que dá em jornalismo. Gostava muito, de fazer das redações e fui me encaminhando já na escola a isso, assim, engraçado. No último ano tive um pouco de dúvida, pensei em fazer direito, pensei em fazer gastronomia, mas voltei para o jornalismo, enfim, era meio óbvio, assim. Não via muito outra coisa. Nossa, mudou tanto. É um pouco assustador o tanto que mudou. Eu acho que quando eu cursava jornalismo, o jornalismo era uma profissão um pouco mais promissora. Acho que a gente tá passando por um momento bem difícil, assim, mas ao mesmo tempo sempre eu via, o rádio vai acabar, o impresso vai acabar. E eu fiz justamente esse caminho do rádio e do impresso e vejo muita força no jornalismo, apesar de acho que um problema de paradigma mesmo, de como a gente vai ganhar dinheiro, assim. Acho que a gente está nesse momento de ainda construir uma forma sustentável, né, de fazer jornalismo. Mas o que eu tenho certeza é sobre a necessidade dele, assim. Acho que ele mostra a sua importância todos os dias. Mas, como modelo de negócio, acho que precisa rever algumas coisas, talvez, né? Acho que a gente sabe fazer notícia, né? Sabe apurar histórias, sabe que é importante ouvir todos os lados, sabe que tem que ser fiel ao que a gente viu e ouviu e sabe para quem a gente está falando. Isso é muito diferente de sentar num computador e escrever alguma coisa e mandar por WhatsApp, não sei. A gente sabe comprovar fatos. E num momento em que a gente até tem um nome para aquilo que é fake news, né? Somos muito importantes. Total, assim, foi um grande laboratório, Mackenzie, para mim. Eu sabia que eu queria fazer jornalismo, mas foi aqui que eu descobri como. E foi aqui que eu descobri o quanto eu gostava de estudar também, e estudar um assunto especificamente. Aqui eu entrei em contato com as diversas formas de se fazer jornalismo para poder escolher qual era. Eu entrei achando que eu queria fazer impresso, eu me lembro do primeiro semestre, e segui para o caminho do rádio assim que eu comecei a estudar rádio e jornalismo aqui. O rádio me encantou e eu fui atrás dele por causa disso e consegui trabalhar em rádio. Eu comecei, meu primeiro estágio foi na Band News FM e de lá eu fui para a TV Globo, passei no programa estagiário. Quando acabou o estágio, não havia vaga, a TV me indicou para a CBN. E aí eu voltei para o rádio e lá eu fiquei por 3 anos e pouco. E saí da CBN porque quis fazer jornalismo gastronômico, quis sair do hard news um pouco. Para mim estava muito pesado dar más notícias todos os dias, eu queria experimentar fazer jornalismo de uma outra forma. E fui para a Folha de São Paulo, que tinha um suplemento de gastronomia, o Comida na época. Fui repórter de gastronomia e a Folha foi minha segunda escola de jornalismo. Apesar de ter passado por outros lugares de jornalismo de qualidade, foi na Folha que eu entrei em contato com o fazer diário, com muito rigor de ter fontes, seguir uma cartilha mais rígida e mais questionadora. Acho que a Folha tem uma coisa aqui de cobrança e de te deixar o tempo inteiro em dúvida sobre se o que você está fazendo é o correto. E daí, lá dentro, me especializei, né, em jornalismo gastronômico,
nesse modo de fazer impresso. E o jornal me chamou para ir para a primeira página. Nessa época, eu já estava fazendo jornalismo gastronômico na revista, que estava passando por muitas mudanças na revista São Paulo. E aí me pareceu interessante voltar para o Hard News, estar em contato com a chefia do jornal e entender como a Folha funciona. A primeira página é um ótimo laboratório para isso, entender o peso das notícias, como atrair o leitor para aquele conteúdo, entender como as cabeças do jornal funcionam. E aí, enfim, foi um ano de primeira página e até que surgiu o projeto do podcast. É curioso, né, que o podcast ele não é uma coisa nova, mas ele agora está no auge, né? Eu acho que tem uma coisa muito forte no mercado. Bom, nos Estados Unidos, principalmente, podcast é um tsunami, né? Eu acho que ele combina muito com o nosso jeito de viver. Esse jeito sem tempo, em que você precisa transformar coisas mais mecânicas em momentos úteis. Lavando a louça, fazendo ginástica, no trânsito, no metrô. Você aprende alguma coisa, pensa sobre um assunto, ouve coisas diferentes do seu universo. E o Café da Manhã, que é o podcast em que eu trabalho, é um podcast diário de notícias que investe em um grande assunto do dia, do momento, e tenta destrinchar aquele assunto usando a mão de obra do jornal, que enfim, é geralmente muito especializada naquilo que está fazendo, né? Então a gente ouve dos jornalistas um relato sobre aquilo que está acontecendo. Eu acho que ainda vai acontecer mais uma coisa bacana para o podcast, que é essa ferramenta de áudio, tipo Alexa da Amazon ou Google Home, não me lembro exatamente o nome, em que você pede para ele te tocar coisas enquanto você está fazendo outras coisas na sua casa. Acho que isso vai dar ainda mais força para o podcast quando chegar aqui no Brasil, certamente. Não. Em alguns momentos eu rompi com coisas que eu tinha imaginado, assim. Primeiro, quando eu saí do Hard News, quando eu saí do rádio, onde eu estava começando a apresentar programas, estava numa trajetória bacana dentro da rádio. Saí, rompi com isso para ir para o jornalismo gastronômico, soft news, uma coisa completamente diferente. No impresso, tive que aprender a fazer impresso, porque depois de 3 anos de rádio, 5 de rádio e TV, sua linguagem é outra, né? O impresso exige outras coisas do jeito que você vai contar uma história. Tive que recomeçar ali, de certa forma, né? Virar uma repórter inexperiente, apesar de já ter trabalhado como repórter antes. E depois voltar ao Hard News e agora ir para o podcast dentro do jornal, né? A gente está criando esse espaço dentro da Folha. A gente está mostrando até para a chefia como que funciona o podcast, quem é que ouve, o que funciona, o que não funciona, quanto tempo pode ter, que tipo de assunto interessa. Não sei, tenho dúvidas. Nunca tive, agora tenho tido. Porque eu acho que o jornalismo é a melhor profissão do mundo, sem dúvida nenhuma. Te coloca em lugares que você jamais estaria, te apresenta pessoas que você jamais conheceria, te faz viver coisas que você muito provavelmente não viveria. Mas hoje ele não funciona no seu ideal. Ele não tem a tranquilidade para funcionar como poderia. Por isso eu tenho dúvidas se eu faria isso. Porque eu acho que chega um momento da vida também que a gente começa a querer ganhar dinheiro, ter tranquilidade, trabalhar menos. E
E não penso que o jornalismo seja um lugar para ganhar dinheiro, por exemplo. Eu acho que quem ganha dinheiro é a exceção. Infelizmente.